Júlia, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de setembro de 2010, segunda-feira. Verbete é o 1690, 5 páginas, 57 elogias e 13 máximos. A autora hoje do verbete é a professora Kátia Aracaki. Está aqui. Agora, o verbete é o workaholismo. A especialidade é a parapatologia. A definição. O workaholismo é o comportamento disfuncional do trabalhador compulsivo, viciado em trabalho, na maioria das vezes causado pela fuga de algum tipo de conflito intraconsciencial, comprometendo a saúde física e mental, diminuindo a possibilidade de se atingir a longevidade produtiva. A relação mortífera com o trabalho, a indisciplina gerando o excesso do trabalho, a dedicação doentia ao trabalho, a fuga de responsabilidades através do trabalho, a ausência de férias, o ato de queimar a vela da vida pelas duas pontas, a autoindisciplina quanto à saúde física e mental, a ultrapassagem dos limites somáticos, a ausência de calculismo, a falta de higiene consciencial. Eu não li nem a metade do material que está sendo exposto aí na fatologia. Agora, depois nós temos a caracterologia, falando sobre duas personalidades renomadas, como exemplo aí do processo do workaholismo. E na remissiologia nós temos 12 itens que a gente chama atenção. A antissomática, a atitude antiproex, autodesorganização, autopostura viciada e a estafa intelectual. Agora, frase enfática. O workaholismo evidencia incoerência evolutiva, pois, no afã de corresponder às expectativas, a consigo mesmo mostrando capacidade e competência, autodestrói-se no trabalho obsessivo. Você leva adiante as tarefas de responsabilidade pessoal ou esconde-se através do trabalho excessivo, maçante, mortífero? Está consciente quanto à qualidade da própria ambição evolutiva? Agora, tem uma filmografia e também uma bibliografia específica. Pergunta. Qual o seu posicionamento quanto à vasectomia? Eu já falei aqui, eu sou contra. É muito difícil me apresentar uma razão para a pessoa fazer vasectomia. Isso tudo é uma mutilação biológica. E a biologia, principalmente a biologia humana, não admite mutilação. Sempre vai criar problema para a pessoa, cedo ou tarde. Não vale a pena. Eu estudei isso muito durante alguns anos. A deferentectomia, problemão. Creio que um workaholic seja aquela pessoa, agora é com você, seja aquela pessoa que não encontra satisfação em sua vida pessoal, afetiva e familiar, e ao invés de tentar resolver esses problemas, mergulha no trabalho de maneira obsessiva. Esse comportamento torna ainda pior seu relacionamento com amigos e familiares numa espécie de ciclo patológico. Gostaria de saber a sua opinião sobre outros comportamentos observados no cotidiano e se, de certa forma, não seriam equivalentes ao workaholic. Navegadores compulsivos de internet, pessoas que estão sempre fazendo regime para emagrecer, pessoas que não conseguem ficar um fim de semana sem ligar o celular, jogadores fanáticos de videogames, compradores compulsivos, usuários de drogas e alcoólatras, viciados em academia, entre outros. Olha, aqui, do meu ponto de vista aqui, seria bom a gente lembrar só, eu vou passar a palavra para a Kátia, mas só dizer o seguinte, que tem gente, como é o meu caso, eu entrei no processo do workaholismo sem nenhuma má intenção. E outra coisa, eu tinha contato com os amigos até demais. O problema todo é por causa da assistência que eu queria fazer, porque estava me sentindo muito bem. Uma outra coisa, tem casos aqui compulsivos que não são bem tipo workaholismo. O processo, por exemplo, aí tem gente muito pior em certas coisas. Mas, por exemplo, pessoas que estão fazendo regime para emagrecer. Às vezes é necessário fazer, eu vejo isso a minha vida inteira, estou fazendo, não sou workaholic.
workaholic por causa disso, né? Então, esses traços que você falou do conflito intraconsciencial, eles podem existir. Agora, o que eu conheço, assim, as cobaias que eu tenho, que eu estudo mais de perto em termos de workaholism, são pessoas extremamente competentes, que têm um vigor físico muito grande, elas têm assim uma defesa, uma resistência corporal, né, mental muito grande, e que elas se saem muito bem naquilo que elas fazem. Então é quase que assim uma retroalimentação de que elas vão tendo êxitos, vão sendo bem-sucedidas, vão sendo cada vez mais solicitadas, e isso acaba muitas vezes gerando esse comportamento. Então, se a gente pensar profissionais ligados à área da assistência, quando a pessoa vê o tanto de assistido que existe, e ela com aquela capacidade toda de poder ajudar as pessoas, realmente, se a pessoa não criar uma disciplina maior, a tendência é dela se tornar workaholic, independente de ter qualquer tipo de fuga, ter algum conflito maior, íntimo. E em relação a esses outros vícios que você falou, essa terminação, né, ólatra, isso daí diz que é um viciado. Viciado, hoje em dia, você tem tudo, né? Agora, a questão do trabalho é que o trabalho tem uma função social. A pessoa, quando trabalha, ela está dentro, assim, digamos, de uma condição do politicamente correto. Mas o workaholism, ele vem mostrar que até mesmo o trabalho, sendo bem feito, com muitos frutos, se ele não for dosado, ele pode lesar, né, a pessoa e ela dessomar ou adoecer antes da hora. Tem praticado EV e percebido nitidamente o movimento de energias pelo corpo. Há mais ou menos uma semana, a minha mãe vinha se queixando de dores no solado do pé e no quadril, dores da terceira idade. Resolvi aplicar o meu primeiro arco voltaico nela. Apliquei as energias por aproximadamente 1 minuto. Percebi a palma das mãos gelarem e leve pontada na barriga. Ela disse que no momento sentiu como se fosse um vento gelado circulando em sua barriga. Aqui em Brasília está um calor terrível e as janelas da sala estavam fechadas, ou seja, não foi nenhum fator externo. Ela ficou impressionada com as dores, como as dores sumiram, e me falou que estava se sentindo como uma criança. Sou marinheiro de primeira viagem e pergunto, pelo fato das mãos terem resfriado, pode ter sido por algum processo ectoplásmico? Poderia me explicar melhor esse mecanismo? Quando fui dormir, senti um sopro gelado e contínuo na face. Isso tem alguma ligação? Olha, parabéns, você é ectoplasta. Tudo está mostrando aí. Primeira vez que acontece isso tudo, isso é ectoplastia. Parabéns. Agora, por isso que eu falo, EV é a coisa mais séria da nossa vida, é o maior fenômeno. Eu preciso chamar a atenção para esses casos assim, ó, e vem comprovar o que eu estou falando. EV aquotaico. No fim, vem a lambuja, o bônus, que é a mega euforização. Na sinonimologia, agora com você. Não concordo plenamente com o termo fanatismo laboral. Para mim, fanatismo é mais atribuído a loucura, delírio, fúria e um comportamento não lúcido. Gostaria de saber qual o conceito aqui expresso através da visão da autora sobre o termo usado aqui. A pessoa, quando ela entra assim no workaholism, ela fica fanática. E é até difícil, assim, as pessoas que convivem com ela abordarem o assunto, porque a pessoa ela tem tudo quanto é tipo de justificativa para explicar a situação dela. Então, pela minha experiência pessoal, o que eu vejo é que a pessoa ela fica fanática mesmo, ela fica totalmente assim siderada pelo trabalho e é uma condição assim rígida, né, de ficar batendo na mesma tecla, de não conseguir ouvir outras opiniões, ver de uma forma diferente. E no meu entendimento isso é fanatismo. Isso aí é uma pergunta da Cassandra Marie. Agora, tem outra dela aqui que eu vou responder, depois você entra também. Na caracterologia, Honoré de Balzac, eu não o consideraria exemplo de workaholic, já que, baseado em fatos históricos,
Era um homem que não passava todos os dias escrevendo, mas tinha momentos de súbita inspiração e quando começava não parava. Era negligente com a saúde, por ser pessoa meio negligente com tudo que se referia à sua vida. E mais uma pessoa de extremos, incluindo amor à comida, à bebida, negligência à obra, que se pode observar ao modo como dirigia suas finanças e mais tarde refletida na sua saúde. O fato de ele ter morrido aos 51 anos não é muito surpreendente, já que nessa época a média era de 60 anos no máximo. Se considerarmos Balzac como exemplo, baseado nos livros e personagens que escreveu, então também adicionaríamos Chico Xavier. Nesse caso, quem escreveu não apenas 47 volumes, mas muito mais, 400 livros, apenas um exemplo. Cassandra, não tem nada disso. O nosso amigo Balzac, eu tive contato com ele na minha condição de Zéfiro. Ele realmente era totalmente perdido no assunto e era o workaholic, sim. Ele começava e não ficava uma noite, não, ele ficava dias ali, ó. E outra coisa, vestia um balandral que era para ele ficar mais à vontade. Aquele balandral dava sono, ele dormia um pouco, voltava para o serviço. Tomava café e voltava. O balandral é como se fosse um camisolão de criança. Quer dizer, não é nada disso. Outra coisa, ele não escreveu só 47 volumes, não. Só os romances são 86, fora o resto. Agora, Chico Xavier, por incrível que pareça, não foi o Zéfiro que olhou, fui eu, Valdo. Outra coisa, o Chico era todo estudado, ele seguia tudo que os médicos falavam, tudo que a gente recomendava, tudo que o Emmanuel falava para ele. Ele era super organizado. Para vocês terem uma ideia, eles não gostam de falar isso. Ele tinha um barbeiro que ia lá praticamente todo dia para fazer a barba dele. Nem a barba ele não fazia. Tinha um cara que ia para fazer. Chico Xavier. Eu falei assim, isso é totalmente antípoda à condição da humildade. O cara tem um barbeiro particular, todo dia. E tinha. O problema é esse. Comigo, eu trabalhei com ele 10 anos e vi isso o tempo todo. Agora, ele era super organizado. Ele não era workaholic. Ele cansava na mesma hora de pendurar em alguém. Era assim que ele fazia. O povo carregava ele daqui para ali e tal. Essa é que é a situação dele. Não tinha nada do processo, não. Então é preciso a gente ver com calma e não analisar isso superficialmente. É uma coisa muito séria. Os dois são totalmente diferentes. Agora, por incrível que pareça, eu particularmente tive contato, né, com ambos. Você quer falar alguma coisa? Inclusive, eu selecionei essas duas personalidades, né, para a caracterologia, justamente pela ligação delas com o professor Valdo. Então, como é um verbete para a enciclopédia da Conscienciologia, eu também quis colocar algum dado que tivesse relação direta com ele, né? E ao longo desses 8 anos de tertúlia, ele menciona esses dois. Agora, o Eurico Passanufo, a gente sabe porque ele me falou que ele suicidou, sem querer. A intenção não era essa. É igualzinho eu também alcancei lá o processo do infarto, a intenção não era essa. Frequenta há 2 meses um centro de Umbanda, mas confesso que não estou satisfeito. Quero sair de forma correta, quero fazer de modo a não carregar obsessores comigo e não criar inimizades. Conheço o trabalho do IPC e me identifico plenamente. Podem ajudar-me na empreitada? Moro em Copacabana. O problema é o seguinte, ele não quer carregar obsessores com ele. Depois de 2 meses na Umbanda, eu acho impossível. Então, a primeira coisa, usa seu estado vibracional e pensa positivo em favor da Umbanda, do terreiro que você frequentou, tudo isso. Mas agora, durante a temporada, você vai ter um pouco com você, assim, isso é inevitável. Isso aí é bobagem, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Tem que ser prático. Gostaria de entender melhor na prática como se faz para levar direito às tarefas pessoais. Como se dá isso? Eu acho que seria bom você falar da Apex, é o que ajuda tudo isso, né? Todos esses cursos que vocês estão dando primeiro. Nós temos um curso especificamente para isso, que é o Autogestão Existencial, que é justamente ajudar a pessoa como administrar a própria vida. Ela tem que ter uma noção das diferentes áreas da vida, a área profissional é uma das áreas, e a partir daí ela fazer uma organização pessoal. Então, envolve desde o planejamento da rotina útil semanal, criar uma planilha com isso, até planejamento mais a médio e longo prazo também. Mas aí a pessoa querendo maiores informações,
É só entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org, e ver as informações sobre autogestão existencial, o curso. No 700 Experimentos, página 359, capítulo 295, Libertação das Imaturidades pelo Psicossoma. Gostaria de saber, no número 19, o real significado da frase: medir o chão terrestre com o próprio corpo humano o tempo todo ad náusea. O que nós queremos falar é o seguinte: você vem para cá, para essa dimensão, você fica medindo realmente os processos, o chão. O tempo todo a sua pré-kundalini está ligada à geoenergia. E você fica medindo o negócio daqui para ali, etc. O povo fica querendo fugir disso. Então arranjaram carro, ônibus, helicóptero, asa delta, avião, aeronave extraterrestre para ficar livre disso, mas não adianta. O povo aqui arrasta o corpo em cima da terra. Então são os sáurios, são os lagartões, estão se arrastando. Então é aquele negócio que no exército eles falam: marche, marche! Marche, marche quer dizer aqui da pessoa se arrastar para passar debaixo da cerca de arame. Então nós estamos no marche, marche. Não adianta querer fugir disso. Agora, tem que fazer justamente o título desse experimento: Libertação das Imaturidades pelo Psicossoma. Se a pessoa não entender o que é o psicossoma e as emoções dela, com todo o processo vamos dizer, a parte vegetativa dos seus vícios, tendências, desejos e instintos, o processo instintual, ela não melhora nunca. De modo que, para acabar com o rastejamento, só mesmo o discernimento do mental soma. Tá certo? Eu acho que com isso a gente respondeu o que a pessoa está querendo. Agora aqui, Jornal da Aracê. É o último número que chegou. Está por aí, seria bom vocês darem uma olhadela. Escrita de livro é prioridade. Inicia no campus Aracê curso voltado à escrita de livro, inaugurando novas infraestruturas na sala de pesquisa. Quer dizer, estão fazendo do jeito que tem aqui. Chamada de trabalho para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia. Vocês aí que estão no caminho da ser serenões, é hora de participar desse trabalho. Integração técnico-científica da CCCI gera consenso na área de pesquisa. Desenvolvimento sustentável do turismo no distrito de Aracê. Serenalta de agosto de 2010. Aracê Editados reúne esforços na distribuição das obras conscienciológicas. Fecharam o contrato de muitos. Muito interessante. Conscienciologia, tema de palestra do Dia do Psicólogo. Autoconscientização pluriexistencial, nova turma em Porto Alegre. Convergência de objetivos na parceria CBN e Aracê. O foco é na transformação. 16ª inversão do AMD aborda destemor evolutivo. O AMD deles é o curso de autoconscientização multidimensional. De modo que, vamos ver, vale a pena, se alguém quiser ver o jornal, está aqui, tá? Agora, gente, eu estou aqui com os dados da primeira semana JK, que foi lá em Minas Gerais, na cidade de Diamantina, que era a terra do JK. O nosso companheiro aí que escreveu o livro sobre o JK, o nosso chefe que está ali, ele pode falar alguma coisa sobre o assunto para nós, que foi um êxito a ida deles lá com tudo que tinha. Está aqui a semana, tem os dados, tem a programação, tudo bonitinho aqui da história. Agora, é muito importante o que aconteceu lá com todas as coisas. No dia 10, dia 11, às 11 horas, lançamento do livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília. Café da manhã com chorinho malandrinho.
Pois é, uma pena que o Loche não estava lá. Ele estava tudo arrumado. Era o máximo. Mas fala para nós como é que foi lá. Olha, Valdo, foi um evento assim excelente, né? Na verdade, esse evento ele pegou a semana toda com uma série de programações e foi o único lançamento de livro que teve durante a semana. A gente fez o lançamento no sábado, um dia antes do nascimento do JK, que foi ontem, dia 12. A gente fez lá na casa do Juscelino, que é um museu que tem, e que foi a casa em que ele viveu boa parte da infância e da juventude dele. Foi um evento bem interessante, a gente contou com participações lá bem curiosas, né? Entre elas estava lá o chefe de gabinete adjunto do Lula. Então ele chegou para mim, até fiquei um pouco surpreso na hora, olha, gostaria que você autografasse o livro em nome do presidente Lula. Aí eu falei, mas por quê? Não, eu sou assistente pessoal dele. E aí ele falou que vai presentear pessoalmente o Lula. E teve outras figuras bem interessantes lá, o Carlos Murilo, que foi primo do Juscelino, o Serafim Jardim, que é o presidente lá da casa Juscelino, que foi assistente pessoal do JK também, Leandro Costa, que foi um amigo lá de Diamantina do Juscelino. Tinha pessoas, estava o secretário também de Fazenda lá de Minas Gerais presente, o secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais e alguns pesquisadores do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, que eu não tinha tido contato ainda. A gente lançou o livro lá em Brasília, no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Então lá a gente contou com pessoas de Minas Gerais, desse instituto também. Foi interessante. E então assim, a gente teve contatos lá bem interessantes com pessoas de Belo Horizonte, de Brasília, que estavam lá presentes e realmente surpreendeu, né? O local, a forma holopensênica ali que foi feita, e estava um clima bem assim, informal, descontraído, bem a cara do Juscelino mesmo, né? Lá em Brasília a gente teve uma trilha sonora, vamos dizer assim, de violinos, né, que a gente colocou lá, e lá teve o Chorinho, uma banda lá tocando as músicas de Juscelino, que gostava. Então foi bem interessante, foi uma experiência muito rica, assim, em termos de contato, assim, com essas personalidades. Agora, é muito interessante aqui que tem artigo do Afonso Deodoro e também do Neto Cerqueira Gonçalves. Eles são meus amigos, que eram os chefões que iam lá para pegar as mensagens. Principalmente o Nélio. O Nélio é esse aqui, ó. Essa revista, eles retiraram alguns trechos de livros. Então, aquele livro que a gente pegou do Nélio é uma parte dele. Está falando dos livros deles. Está falando do Adolfo Bloch, que ajudou muita coisa. Agora, a próxima revista parece que vai sair o lançamento também. Toda a programação que foi feita na semana e o lançamento deve sair também do livro nessa revista. A gente vai receber aí em breve. Está muito bonito isso aqui que eles fizeram, muito bom. Se alguém quiser ver, está aqui também. Vale a pena. Para Kátia. Kátia, aqui na página 46, na voluntariologia, queria que você só explicasse aqui o que é a condição de voluntário super eficiente, super exigente. É a super exigência consigo mesmo ou é com os outros? Os dois, né? Então, muitas vezes a gente vê o caso da pessoa que ela faz e acontece, mas aí todo mundo que está perto dela tem que ter aquele mesmo ritmo, aquele mesmo nível, aquela mesma competência. Então, isso daí tem um exemplo clássico que o professor Valdo gosta de dar, e que eu conheci, eu convivi com essa pessoa, que era uma pessoa que era uma excelente professora, né, de conscienciologia, mas ela não conseguia formar nenhum outro professor, porque ela queria que todo mundo já chegasse com o gabarito que ela tinha, e era um gabarito de muitos anos de docência, itinerância, tudo mais. Então, ela era muito boa de fato, mas não tinha paciência suficiente para esperar que as outras pessoas se desenvolvessem. E aqui só um comentário que eu achei, a binomiologia, além de ser um máximo, ela está ao máximo também, né? Porque você cercou tudo, e também a polinomiologia também eu achei excelente, assim. Você cercou tudo num polinômio, assim, eu acho, parabéns mesmo. Pode falar. Kátia, na página 48, em relação ao Eurípides Barçanufo, em relação à ficha evolutiva dele, eu gostaria de te perguntar o seguinte:
O que você acha, se em relação ao evoluciólogo que está avaliando a ficha evolutiva dele, se vai ter assim, algum abono, algum desconto pelo fato dele ter feito o suicídio, mas inconsciente? Suicídio lento, né? Eu acho que tem atenuantes, ele era bastante assistencial, mas nem por isso deixou de cometer uma bobagem, porque ele poderia ter vivido mais e feito mais assistência, né? Isso daí eu acho que serve de lição para todos nós, assim, pensarmos o quanto que nós podemos estender a nossa longevidade de uma forma lúcida e saudável para a gente conseguir realizar mais assistência nessa vida, né? Uhum. Agora, eu não tenho, assim, competência técnica, quem sou eu para falar o que um evoluciólogo vai dizer a respeito do caso do Eurípides Barçanufo. Professor, o que o senhor fala? Pode dar uma complementação aí? Quem sou eu, primo? Quem sou eu? Eu, às vezes, peço a Kátia para me orientar. Estou por baixo. Porque o senhor já passou por isso também, né? Eu acho que não fica, realmente fica esse não, saldo. Um problema que eu vivo falando é o seguinte, é preciso da gente melhorar a disciplina, observando o conteúdo que nós fazemos. Não adianta você ser disciplinada se você não coloca o foco permanente, o megafoco no conteúdo. Eu, por exemplo, eu exagerei na questão da assistência. Eu me sentia muito bem. Agora, o problema é que as circunstâncias também me traíram, né? Me camuflaram. A situação foi difícil. Pelo seguinte, eu durante muitos anos trabalhava e morava lá dentro da universidade. Aquilo era uma loucura total, a barulhada, as coisas todas. Então, eu era uma pessoa muito organizada com as coisas todas lá dentro para não ficar doido. Agora, morei lá dentro 14 anos. Eu passei minha mocidade toda dentro da universidade. Eu fui para lá com 12 e saí com 26, mais ou menos. Continuei trabalhando, mas já não morava lá. Eu morei lá dentro 14 anos. Agora, o que se passa? Na hora que eu saí, logo em seguida, eu me demiti dos 2 empregos que eu tinha. Um na faculdade de odontologia, que eu era secretário da escola, e o outro na faculdade de medicina, que eu era da administração. Então eu saí disso. A hora que eu saí, você está entendendo? Foi a primeira vez na minha vida que eu tinha tudo para fazer tudo que eu queria. Como eu fazia assistência, eu falei assim, agora eu vou cair de boca. Assistência. Foi aí que eu me dei mal. E outra coisa, eu tinha tudo mais fácil. A gente tinha comida em casa, eu estava até bem, não tinha excesso de peso, não tinha nada. Não tinha motivo o processo de nada. Agora, a hora que eu estou lá atendendo os pacientes, que eu ia para todo lado, ir lá, o negócio lá no meio do mato, eu ia a pé, aquelas casas. Aí, numa delas, eu fui voltando para casa, e eu vi que estava uma tempestade assim, marcando, e lá, as tempestades eu já sabia, porque eu tinha já o local de meteorologia que eu tinha feito para saber o que precisava, que atingia gente demais no meu consultório. Então eu comecei a correr no meio do mato. A corrida carregando aquelas coisas, aqui deve ter aumentado minha pressão com o negócio todo, foi aí, quando eu cheguei, opa, eu estou infartando. Aí senti o negócio todo, mas tudo bonitinho, tudo clássico. Aquela dor danada aqui dentro, aquilo irradiando para o braço e vinha para o dedinho aqui, ó. Falei assim, isso é infarto. Aí o que eu fiz? Peguei lá e coloquei a nitroglicerina debaixo da linha e deitei lá e falei assim, ó, chama os professores médicos lá para mim, que eu estou infartado, eles têm que vir aqui me examinar e ver se precisa socorrer em alguma coisa. Eu já tomei a providência. Isso eu já falei, já estendido lá, tipo cadáver. Aí o povo chegou, examinou, foi ver, tal. O negócio foi passando. Com a nitroglicerina, o negócio dilata tudo, aquilo melhora, acalma um pouco, tal. Agora eu falei assim, ainda bem que eu conheço medicina, estudei cardiologia, senão eu estava perdido.
Agora, eles então fizeram a minha análise e falaram assim, ó, você tem que mudar tudo. Aí eu comecei a tomar remédio para hipertensão, porque a hipertensão começou violenta. Nunca tinha tido nada de hipertensão. A minha mãe sempre sofria de hipertensão o tempo todo. Eu tenho muita herdância dela. Agora, com esse processo, eu vi que mais ou menos uns 6 meses depois disso, eu já estava bem. Eu senti como se tivesse cicatrizado, tudo estava melhorando. Sabe? Mas continuei com remédio, a dieta, e eles me recomendaram que eu saí de Uberaba de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses a gente viajava, porque lá não dava para você fazer um hiato, respirar mais fundo, não dava. O povo não deixava, era muito serviço, não dava. E foi assim os outros 6 anos que eu passei lá, entende? Junto com o movimento espírita. Isso foi em 1960. Trabalhei ainda mais 6 anos lá. Eu queria sair logo depois, mas eu esperei mais 4 anos devido à minha mãe, a situação. Coloquei 6 pessoas trabalhando, fui ajudando para elas aprender o que eu fazia, para aquilo não cair o serviço. Porque, de cara, nós fizemos esse centro, que é a Comunhão Espírita Cristã, eu que dei esse nome. Foi o primeiro que foi feito. Hoje tem esse nome até na Europa. Agora, de cara, nós fizemos 20 departamentos no Centro Espírita. Era muito movimento, muita gente, milhares de pessoas o tempo todo, uma loucura. Professor, o que eu observei durante esses 25 anos de espiritismo é que isso é uma ocorrência normal dentro do espiritismo, eles acharem que esse excesso de trabalho é normal, que vai ser perdoado. Aumenta a força da pessoa que ela não morre, que ela pode trabalhar mais. O problema é esse, sem disciplina, sem organização, não vai, a gente tem que ter. E não vê essa questão do suicídio, que a pessoa tem um tempo, né? Não, e não vê também o problema da limitação do corpo. Eu estava me sentindo o dono da pelota com o meu corpo. Seria capaz de fazer qualquer coisa. Estava me sentindo muito bem. Agora, o problema que me traiu foi esse negócio dos 14 anos lá, tudo ali. Uma hora para outra eu mudo, fico livre. Comigo aconteceu, assim, quase que eu dessomei. Foi assim, eu trabalhava muito na assistência, inclusive uma casa de apoio a portadores do HIV, e eu não via, subia morro, descia morro, engordei, eu adquiri essa obesidade, pressão alta e essa questão desse problema de pulmão que eu tenho, e eu achava que eu ia dessomar e ia virar santinha, né? Essa que era essa minha, não precisa de voltar aqui, meu posicionamento. Fura o céu. E uma vez, eu não foi nem com nenhum espírita, nem religioso, eu fui uma médica, ela era acupunturista. E ela foi ver, viu assim, pulso, né, que eles veem. Olha, você está no seu limite, você está quase dessomando, você não tem energia mais nenhuma. Eu falei para ela, mas não tem importância para uma boa causa. Olha, poliana mesmo, né? Uma boa causa se eu dessomar, porque aí eu fui contar para ela o que eu vinha fazendo. Aí ela que me falou, professor, ela falou assim, você não vai ganhar nem um pedacinho do céu, foi isso que ela falou, você vai ser acusada de suicídio, porque você está acabando com a sua vida. Quando eu voltei de lá, eu voltei dando uma guinada na minha vida e fui revendo todo o meu excesso de trabalho. Né? A reciclagem é que ajuda a gente. Eu devo muito ao infarto miocárdio. Ele me ajudou muito. Aí eu estabeleci os limites aonde eu não queria estabelecer. Eu fui obrigado a estabelecer. Isso me ajudou muito. Agora, foi um erro da minha vida. Eu fico olhando assim, um dos maiores erros, talvez seja o maior erro que eu cometi na minha vida, foi isso aí. Eu também vou. Agora, há umas coisas, né, assim, um pouco cômicas na história. Isso eu tinha 28 anos, estava para formar. Alguns meses depois, teve a formatura, então nós aparecemos todo mundo lá. Quem foi mais aclamado foi a Vânia, que ela era paralítica, sabe, de processo aí da paralisia infantil e tal. Ela foi muito aclamada. Em segundo lugar, fui eu. Eu fui aclamado, não é porque tinha médico, porque eles achavam que eu ia morrer logo. O cara, com essa idade aí, no meio dessa meninada, ele teve infarto, quer dizer, então, aquilo,
Aí eu falei assim, isso aí não me tapei, essa aclamação desse povo, isso aí estão me tapeando, olha bem esse negócio, vamos ver o que é, mas eu vou dar a volta por cima disso. Isso eu falei. Falei inclusive para minha mãe que estava lá presente, expliquei tudo para ela. O negócio não é fácil. Professor Walter, segunda-feira passada o senhor falou algumas coisas sobre o homossexualismo. Eu queria lhe fazer duas perguntas. O senhor falou da condição da insatisfação do homossexual, né, que não consegue fixar uma dupla. O homossexual nunca é totalmente satisfeito com nada. Ele está querendo sempre mais. Eu queria saber as hipóteses que geram essa insatisfação. O que causa, quais são as hipóteses que geram isso? Como é que é? O que causa essa insatisfação? É o problema só da energia? É a pessoa que quer mais, né? Não é satisfeito com nada que tem. Mas é por causa da questão biológica que não há... É por isso que muitos deles entram em tóxicos, essa coisa toda, fica procurando alguma coisa. Outra coisa, nunca fica satisfeito com o parceiro. O convívio, você sabe, abaixa o nível da integridade e da integração do convívio. Então isso aí acaba com eles. É aquele negócio dos dois bicudos não se beijam. Isso aí que não é um problemão. Agora, isso é um fato. Adianta vir que não tem. Qualquer um que for estudar vai ver que é assim. Eles estão sempre procurando mais. Por quê? O processo também deles não satisfaz. O orgasmo de um homossexual, ele pensa que é o maior do mundo, e não é. O orgasmo fisiológico é o maior que tem, seja para o homem ou para a mulher. Mas ele não, ele quer sempre mais que aquilo. Mais. Ele fica inventando tudo quanto é loucura. Essas coisas todas que eles têm inventado aí, isso tudo tem homossexualidade no meio. Tem negócio de enforcar o cara, o outro não sei o quê, para aumentar o orgasmo. Isso tem a ver também com a inadaptação que o senhor falou do soma, que acaba alterando até a forma. Tem a ver com isso também? Agora, o problema todo é que, com o passar do tempo, como ele não está satisfeito com o corpo, ele quer outra coisa, ele nunca vai ficar satisfeito. Isso deforma, ou melhor, altera o problema dele conviver com a forma dos veículos de manifestação. Então, com isso, ele se altera. Chega num certo ponto que ele não sustenta a forma fixada. Aquilo começa a mudar. Então, por isso que eu falei, antes de fazer essa transexualidade, eu falei assim, vai ter a transexualidade, eles vão mudar, depois vão querer voltar atrás. Vai criar problema para todo mundo. Eles nunca estão satisfeitos com nada. Olha, observar. Uma outra coisa. Vamos falar franco a realidade que está aí. A maioria dos homossexuais que são mortos a facada, por gilete, por navalha, esse negócio todo, tudo é outro homossexual que acabou com a pessoa. É o Michê. O povo fica pensando que é hétero. Hétero ataca homossexuais em certas cidades e tal, mas o percentual é mínimo. Quem mata mais homossexual é outro homossexual, porque ele não fica satisfeito com o processo do orgasmo com ele. Acaba matando. E outra coisa, eles matam porque estão tudo, você está entendendo, exasperado. Então por isso que dão 17 facadas, 27 facadas. Muitos casos desses. Eu segui, olhei jornal durante muito tempo, depois eu escrevi alguma coisa, tem no 700 experimento, tem em vários lugares eu escrevi sobre isso. Só uma outra questão, que o senhor falou também de ajudar a pessoa a sair do armário e tal. Sim, porque tem aquela pessoa que chegou à conclusão que aquilo era um tormento para ele. Então eu falei assim, mas você já saiu do armário? Eu falei assim, já saí, não resolveu nada. Eu vivo atormentado com isso. Então aí você começa a expor para a pessoa o processo da angústia dela com o sexo, mostrando para ela que a consciência não tem sexo, que é o corpo que tem, que ela está presa e escravizada a um processo de carne, de matéria, de besteira, de elétron. Então eu digo para a pessoa, assim, você é pior do que o fisicalista materialista. Eles estão mexendo no elétron, mas não são deles. Agora você não, você está mexendo e está preocupado com o elétron seu corpo. Isso aqui é matéria. Corpo é matéria. Então, às vezes, essas pessoas mudam tudo de figura. Mudam, casam, têm até filhos, orientam as coisas, tudo muda. Eu já vi um monte comigo, que eles chegaram. Aí eu pergunto para a pessoa, olha, eu sou favorável ao seguinte,
É a pessoa escolher o que ela gosta. Ninguém veio aqui para sofrer. Olha ver o que é que te dá mais prazer para você viver. Mas não, mas isso não está me dando prazer nenhum, está me criando problema. Então muda. Agora, outra coisa. O homossexual tem que colocar na cabeça o seguinte: ele sempre vai ter mais problema do que a média. Isso é inevitável. Porque já é um problema. E dentro da sociedade, querendo ou não, cedo ou tarde esse negócio dá na cabeça da pessoa pelo seguinte: não é o normal. Ninguém recebe instrução de uso de corpo de macho para ser fêmea. As instruções de uso do corpo de macho é para ser macho. Os hormônios, os órgãos, os sistemas, o corpo todo funciona para isso. Então, mudou isso aí, está forçando a barra. E é interessante fazer sempre esse esclarecimento, ou em alguns casos vão não falar nada? Não, aí você tem que sondar a pessoa. Às vezes o que você tem que falar com a pessoa é o seguinte: siga a sua homossexualidade, previne-se contra isso, contra aquilo, faça exame de sangue de vez em quando, veja bem o processo da camisinha, olha tudo como é que está isso. O processo todo, tem muitos deles que às vezes criam problema também. Devido ao sexo oral, você sabe que o sexo oral dá problema dos processos aqui da gengiva e o problema também em torno do dente. Está entendendo? Agora, o que é que se passa? Quando ocorre isso aí, esses bichinhos vão para... Esses micro-organismos vão para a corrente circulatória, pegam o coração, as artérias se fecham, dá infarto e a pessoa morre. O sexo oral tem matado muita gente. O povo não sabe a causa, de onde veio. Por quê? O efeito é imediato, ele não é instantâneo. Ele demora até acontecer. Então o sexo é um problemão. Sexo, entende? Sexo oral. Devido ao processo dos dentes. Tem até aquela pessoa que falou assim: não, Valdir, eu já superei isso aí, eu vi que esse negócio estava me prejudicando, o que eu fiz? Tirei os dentes, tem dentadura. Esse não vai ter nada. Desde que ele lave bem a boca, use aí alguma glicerina, aqueles negócios todos que tem, ele vai melhorar, isso não vai pegar nada. Então, dentadura para quem queira fazer sexo oral. Agora, não é uma boa coisa esteticamente, sabe? E outra coisa, não pode usar corega na hora que a pessoa vai fazer. Tem que pensar bem. Agora, até um certo ponto, é como o cara lá fala: não, mas o sexo oral até é bom que não tenha dente. Então, isso tudo, nós temos que ser realistas e estudar a coisa de perto. Como você sabe, eu sempre fiz clínica geral, com um monte de gente, de tudo quanto é jeito. Se você pensar nesse assunto, eu já vi. É muito precedente, exemplo, gente viva, gente morta, gente que acertou, gente que errou, gente que quebrou a cara. Tudo quanto é jeito. Existe muito isso. O sexo oral, às vezes, por exemplo, da mulher, às vezes é pior ainda do que o do homem. Porque a mulher, ela tem 7 interstícios, o homem não. O homem só tem 3, a mulher tem 7 na virilha. E isso aí cria problema. Processo da higiene. Então, o sexo oral na mulher, quer dizer, a cunilingus, é muito pior do que no homem. Tem mais processo de, você está entendendo? De gênero. E agora, se as mulheres que faz sexo oral entre lésbicas, eu já vi casos que a pessoa chegou no meu consultório, mesmo no interior, era assim. Eu olhava e falava assim: vem cá, você é tarada com sexo oral. Só como é que você sabe? Então a gente vê tudo por fora, as coisas, os resultados que tem, o que é que tem. Negócio seríssimo isso aí. Agora, a periodontia é que é o problema. E o processo da gengivite que dá a periodontia. Entende? Então, por exemplo, você usa aí o fio dental. Se você coloca o fio dental e 2, 3 dias saiu sangue no fio dental, é bom ir ao dentista para ver. Nesse caso aí, é a periodontista que tem que mexer. É o periodonto, é em torno, sabe? O dente. Isso aí é que vai para a corrente circulatória. Isso é um perigo. Agora, por incrível que pareça, tem remédio que eles usam para o estômago
que cura isso. Sempre a pessoa precisa de um dentista. Essas coisas ocorrem. Então, se há alguma hemorragia e está saindo no seu fio dental, olha bem, vá ao dentista. O que você quer? Perguntar para a Kátia. Eu tive muito contato com a colônia japonesa em São Paulo e a gente sabe, por experiência, que eles trabalham demais, estudam demais. Há muitos casos, por exemplo, inclusive vi na imprensa que descendentes de japoneses que se suicidam quando vão mal no estudo, porque tem muita pressão da família também para estudar. E os que vão para o Japão, esses que vão trabalhar lá, ainda no Japão é mais, porque lá quando se trabalha não se para ir ao banheiro já é um sufoco. Conversando com um monte que já foi para lá. Agora, aí duas perguntas para a Kátia. Se ela escolheu esse tema aqui em função disso, e qual seria a causa uma causa cultural que o japonês trabalha demais e estuda demais e todo mundo sabe disso. Não, na verdade não fui eu que escolhi o tema. Esse daí foi aquele tema dos 88 que o professor Val distribuiu há alguns anos. E por acaso ele deu isso para eu fazer, né? Então, alguma coisa deve ter. Agora, em relação à cultura japonesa, eu mencionei aqui tem a estrangeirismologia e depois na página 47, na argumentologia, curiosologia, né? Porque a segunda causa mortes no Japão é justamente o excesso de trabalho. A primeira é câncer de estômago e a segunda, morte por excesso de trabalho. Ambas diretamente relacionadas, né? Eu não sei se essa causa, por exemplo, sociológica, cultural, eu não sei, eu sei só os efeitos, né? Por que no Japão acontece isso? Eu não sei se você sabe. Porque no Japão, na cultura, tem essa questão de honra, né? Não pode falhar. Então a competição é muito acirrada. Tem uma condição também da vergonha, de você deixar a sua família passar por humilhação, se você falhar, se você fracassar. Ponto de honra. Hã? Ponto de honra. Ponto de honra. É o processo do Araquiri. Araquiri. Agora, para ele, você pode receitar para ele estudar o processo da máfia siciliana. Não, e aí É tudo da cultura, né? Cada um fica mais adequado, né? A máfia siciliana. Agora, nessa curiosologia, aí fala assim, simplesmente desaparecer, quer dizer, aqui está querendo dizer que eles fogem de casa, desaparece, some, é chá de sumiço. Chá de sumiço, né? Exatamente. Kátia, eu queria dar uma sugestão para você aqui, em caracterologia, você coloca o Balzac e o Eurípides Barçanufo, né? Uhum. Eu acho, se você achar pertinente, né? Mas eu acho que o JK, ele é um exemplo bem clássico de workaholic. Seria ótimo, porque esses aqui são todos amigos do professor Valdo. JK é mais um, então a composição vai ficar ótima. Eu estou sendo perseguido, eu estou 160. Obrigada, Alexandre. Faz 50 anos. Interessante, embora ele tenha vivido até razoavelmente assim, um tempo bom, mas dá para ver os efeitos no final da vida dele de uma série de questões que tem a ver com isso. Pois então eu vou te procurar para você fazer uma revisão. Mas é um bom exemplo aí. Quero com essa pressão para escrever livro e verbete, ninguém se suicide por causa disso. Ele agora jogou a toalha. Pode falar. Kátia, oi. Eu queria entender aqui na elencologia a pessoa economicamente miserê. Queria entender essa relação com o workaholic. A pessoa miserê é aquela pessoa que ela tem dificuldade de lidar com dinheiro. Não importa se ela tenha pouco ou muito dinheiro, ela é uma escrava do dinheiro. Então, se a pessoa tem dificuldade de lidar com o cifrão, num mundo, né, do capitalismo selvagem,
que a condição do dinheiro é bastante pertinente para a sobrevivência e outras coisas mais, a pessoa fica siderada pelo dinheiro e, consequentemente, isso acaba levando a um excesso no trabalho. Então, tem muitos exemplos assim de pacientes, né, workaholics, que eles falam o seguinte: eu me fiz sozinho, eu sou um self-made man, eu que comprei tudo, mas aí a pessoa, ela sempre quer mais, né? Esse mundo do consumo, ele é infinito e ele faz com que as pessoas queiram acelerar cada vez mais, porque aí você comprou uma casa, aí você tem um carro, aí você quer um iate, aí depois você quer um jatinho, e por aí vai, né? Cada um com a sua ambição particular. E então, se a pessoa já tem esse perfil de dificuldade de lidar com o dinheiro de uma forma sadia, essa relação com o trabalho fica totalmente comprometida. Alguns consultores financeiros, o que eles têm escrito nos livros, é justamente um alerta em relação a isso, porque muitas pessoas elas estão desenvolvendo uma capacidade maior de ganhar muito dinheiro, mas elas ficam sideradas em só ganhar dinheiro e elas não aproveitam a vida. Elas nem sabem o que fazer com dinheiro, porque elas só pensam em ganhar dinheiro, tá? Ganhar, acumular, exatamente. Quem é que está com você? Eu queria saber a primeira morte no Japão, a primeira causa de morte é câncer de estômago. É por causa de quê? Eu acho que nunca fiz nenhum estudo profundo sobre isso, mas um dos pontos que eu acho é a questão da repressão, né? E da, digamos assim, é um locus minores de resistência ali, a concentração do estresse. O nome que eles usam é coerção social ou coerção cultural. Então, coerção social, coerção cultural. Então, a pessoa passa por tanta pressão, e aqui essa parte, né, gastrointestinal, é uma parte assim que, se a pessoa estiver estressada, tensa, muitas vezes ela costuma acumular a tensão ali. Agora, no Japão, é bom a gente, na minha experiência que eu tive lá com o país, a sociedade, meus amigos, tem um fator que eu considero seríssimo lá, a proxêmica. Lá, o território é muito pequeno. Todo mundo fica concentrado demais. Então, tem vários nomes para isso, né? Mas aquele negócio do holopensênio. Gente, eu lembro que eu fui visitar lá uma pessoa de alto gabarito. Então eu fui lá naquela ocasião, em Tóquio, o motorista, o taxista, era o trânsito mais caótico que havia, era o de Tóquio na ocasião. Agora, o que se faz? Porque eles têm dificuldade devido ao processo de reflexo de dirigir carro. Entende? Eles têm dificuldade. Pelo próprio processo, é problema de etnia, é problema genético. Agora, o que é que se passa com isso? Para ver os negócios, era um caos também o problema da organização das ruas, dos endereços. Então, a pessoa te dava um cartão, atrás tinha um mapa para onde você ia. E aonde você parava para consultar o centro de táxi que havia em determinadas ruas, para falar para onde eu vou para ir para isso aqui, mesmo com o mapa. O negócio era um caos. Agora, eu fui nesse lugar com a maior naturalidade, e depois, uma das coisas mais sérias que eu queria saber é o seguinte: onde é que eu vou arranjar táxi para voltar depois para o Imperial, que era o grande hotel da história? Todo mundo conhecia onde é que era o hotel. Para voltar para o Imperial. Então eu falei assim, eu não vou demorar. Mas esse cara do táxi falou que não podia me esperar porque eu já tinha compromisso. Eu falei assim, então me dá pelo menos para qual rumo que eu vou para ir para o Imperial? Para onde que fica aqui? Os negócios estão tudo assim. Agora, o que se passa? Eu, então, vou candidamente, ingenuamente, com a maior naturalidade, andando no passeio, aquela coisa. De uma hora para a outra, abre um portão e aquela boiada de gente, aquele monte de japonesinho, tudo do mesma idade, você está entendendo? Era uma escola que abriu. E eu me encostei no muro para não ser atropelado, aquele povo tudo correndo um atrás do outro. Até abriram a porta da escola para o povo sair. Deu horário de acabamento do negócio.
Quer dizer, eu comecei a raciocinar com isso tudo. Agora, depois a gente chegava num clube, então tinha aquela piscina enorme, cheia de gente. Daqui a pouco chegava uma pessoa, pegava um lado, mas muito alto. Todo mundo saía da água, para ver se tinha alguém que estava afogando. Tanta gente, que está tudo embatumado, aquela bagunça. Então eu comecei a pensar, gente, o negócio aqui, esse espaço para esse povo doido. Aí eles começaram a falar, se todo mundo sair desses prédios, a rua não aguenta a população. Não tem espaço. Vai ficar tudo junto, igual um elevador que cabe 4, que tem 6. Sabe como é que é lá dentro? Aquele negócio. Então fica tudo peixe espremido, né? Na sardinha, na lata, aquele negócio todo. Agora, isso eu acho que influi na questão também da atenção. Entendeu? Porque por todo lado o seu holopensene está exprimido. Eu não conheci lugar nenhum que eu fui onde houvesse tanta pressão e tanto exprimido como é no processo, principalmente em Tóquio. Eu nunca vi lugar nenhum. Tem outros lugares do Japão que são mais um pouco diluídos. Você nota que dá para você respirar. Agora, em Tóquio, nessa ocasião, eu estive em Tóquio até lá para a década de 70, etc. Tal. Várias vezes eu fui lá. Mas agora não é fácil, não. A situação, eles começaram a fazer uma cidade flutuante, outras ilhas artificiais, eles estavam começando a fazer isso. Eu não sei hoje como é que está a situação. Eles precisavam de terra para pôr aquele monte de gente. Ou parar, fazer o planejamento familiar. Na ocasião, eles me perguntaram sobre isso, eu falei em Tóquio, expliquei isso tudo, dava tudo. Como é que era? Tinha uns amigos do Sakurai, que era gente da comunicação. Era a mesma turma do teatro, do Kabuki, do Takarazu. Então eles vieram, quiseram fazer uma entrevista comigo, o que é que eu achava, como é que era. Aí eu falei do Ginza, sabe, que é o bairro, que era o máximo, né? Ginza, naquela ocasião, ele era mais colorido e luminoso do que Las Vegas. Vocês têm uma ideia. Eu estive em Las Vegas, eu sabia, falei assim, ó, isso aqui é mais bonito que Las Vegas. Parece que hoje Las Vegas está superior, eles aumentaram lá o negócio. Mas é muita coisa fluorescente, chamando a atenção. Os japoneses são tarados para fazer tudo quanto é outdoor. Tudo quanto é tipo luminoso, para chamar a atenção. São doidos com isso. Mas é uma loucura. O Ginza é o babava, né? Agora, a outra coisa também impressionante era esse Imperial, o hotel. E ele tinha aquele monte de andar fora da terra e tantos andares para baixo da terra. Devido ao processo de estar em cima de uma pedra para aguentar o terremoto, né? E dizem, na ocasião, que era um engenheiro brasileiro que deu orientação para fazer o prédio. Tudo foi feito com arquiteto brasileiro. Agora, uma beleza. Agora, lá embaixo, todos aqueles andares embaixo não eram propriamente de hóspedes. Eram boutiques, de tudo quanto é jeito, que vocês pensaram. São verdadeiras ruas lá embaixo. Eu acho que o hotel ainda existe até hoje. Existe. Existe em Pia. É perto agora, do olha, teatro. na ocasião que eu ia lá, tinha 14 restaurantes lá dentro. Embaixo e em cima, de tudo quanto é jeito. Cada um diferente do outro. Sabe, de tudo quanto é nacionalidade, essas básicas de culinária, tinha restaurante. Alguns caríssimos. Agora, o que era mais caro era filé mignon, o steak. Qualquer lugar. Steakhouse, uma nota violenta. Agora, as coisas mais baratas era comer qualquer coisa crua. Às vezes, traziam assim 20 para você. Você sentava no lugar, vinha 20 coisas cruas para você comer, à vontade, da natureza. Isso tudo é do Japão. Eu aprendi muito. Agora, eu sempre falo, a maior piada foi uma hora que eu tive uma hora surpresa, foi a hora que nós vamos, então, logo que chega, os meus amigos lá, não, nós agora temos que ir a uma boate, e tem que ser a maior boate que tem em Tóquio atualmente. Então eu perguntei, qual que é a boate? É a boate Copacabana, que era o nome, Copacabana, tudo bonito, escrito, tudo direitinho, em português, tal, Copacabana. Então nós vamos na boate Copacabana. Aí o povo começa a beber tudo. Eu não ficar nunca bêbado. Mas lá pelas tantas vi que está todo mundo bebendo, né? Eu quis ir pelo menos ao banheiro para ver como é que era. Então está lá, homens, tal, negócio de homem, aquela coisa toda. Então eu entro.
Você entrei lá dentro, aí juntava, tinha um da mulher, tudo junto. Então a porta era de mulher, a porta era de homem. Lá dentro era um só. E eu, com aquela cara de tacho lá, para saber da história, como é que saía disso. Logo que saiu disso aí, eu tive que levar os americanos que estavam conosco, tudo para o hotel carregado, no ombro. Pegava um, levava lá para baixo, deixava no carro, espera aí, que eu vou lá buscar mais um. Pegava o outro, trazia, colocava. Todo mundo meio bêbado. Sabe, para pegar o táxi para ir para o hotel. Não era fácil. Uma outra coisa também, o Japão era uma loucura. De todos esses países que eu fui, mais esse do Oriente e da Europa, na ocasião, mesmo mais do que Paris, o Japão tinha umas coisas muito estranhas. Por exemplo, tinha um negócio de turismo que chamava Tokyo at Night. Então, era uma coisa caríssima, mas todo mundo que vinha, principalmente americano, passava por isso. Então, é o Tóquio à noite. Então, você tinha que percorrer algumas das casas noturnas de Tóquio, as mais sérias e ricas. Agora, numa delas era um negócio, um espaço assim, uma loucura, cheio de mesa. Então, aquilo vinha e eles dividiam você, se você quisesse, cada um numa mesa. Agora, depois vinham 5 mulheres para cada mesa. E você... Agora, o pior da história, tinha gente que era casado. Eu falei assim, como é que é? Não, esse povo é casado, não pode fazer isso com ele. Eu procurava expor. Agora, 5 mulheres, cada uma mais produzida do que a outra, tudo lá. Tudo tipo geisha. Você está entendendo? Mas 5 para cada mesa. Isso era Japan, Tokyo at Night. Uma loucura. Caríssimo o negócio tudo, mas tudo desse jeito. Alto nível. Agora, a steakhouse, as casas, tinha aqui aquela mesa enorme, redonda, de aço. E o negócio era feito ali. Então saía fumaça, ia na cabeça. Então você saía de lá com o cheiro daquilo. Eles não tinham muita noção dessas coisas, não. Ninguém ligava para eles. Agora, aquele troço, eu não sei se já viram essas mesas de aço enorme, quente. Então o steak sai dali. Todo mundo vê. E o lugar riquíssimo, um luxo impressionante da história. Mas a fumaça toda vai na barba da gente, cabelo da mulher. Você ia uma vez e caía fora. Agora, são as casas mais caras que haviam lá. Paulo, só para acrescentar uma coisa também, que eu vi isso muito na internet e também pessoas que tiraram fotos que foram lá, né, conhecidos meus. E os sanitários lá, eu achei bem esquisito, são todos digitais. Tem um botão do lado que você... Existe uma função lá, assim que você usa o sanitário, você apertar, são vários botões lá, um painel digital de botões. Eu não sei, também achei hoje eles estão fazendo isso, mas antes não era assim, não. Na década de 60, 70, as coisas não. Agora, eu vou dizer para vocês, em matéria, assim, de processo de exotismo, naquela ocasião, o Japão era o lugar mais exótico que havia. Os americanos faziam as propagandas turísticas assim, conheça o novo mundo, vá a New York, entendeu? Mas eu falei assim, conheça o novo mundo, vá ao Japão, lá é muito diferente dos Estados Unidos, não. Naquela ocasião, não podia nem comparar. Por isso que estava cheio de americanos lá, entendendo? O tempo todo, por isso que eu tinha muitos amigos, tá? O tempo todo. Pode falar, em matéria de exotismo, hoje em dia, continua sendo o Japão maior ou outro? Em matéria de exotismo, eu não sei, né? Se examinar, né? Que hoje tem muita coisa de turismo que esses. Eu não sei como é que está a China. A gente nunca sabe. A China tem muita coisa exótica. Agora, o Japão sempre foi mais, porque o Japão é que imita tudo. Eles primeiro imitaram os chineses. Depois da guerra, eles começaram a imitar os americanos. Eles imitam tudo. O Japão parece que já nasceu stuntman. Stuntman é aquele cara que faz o papel do outro. Entende? É o dublê. Tem vários nomes para isso, né? É o menekman. Entende? É o sósia. Professor, lá eles são especialistas nisso. Professor, qual é a linha assistencial do Sakurai?
Como é que é? A linha assistencial do Sakurai. Ele era a parte de medicina. Ele, quando precisava, ele ajudava os outros, não cobrava nada. Também estava bem de vida, né, com as coisas todas que ele tinha, com a clínica que ele tinha. A gente do mundo inteiro, ele era conhecido internacionalmente. E hoje, na condição de conserx? Não, hoje ele ajuda a OIC. Está no caminho dele. Ele ajuda a OIC. De vez em quando ele aparece aí, o Nário vê, já viu a presença dele. Ele é fora de série, esse é meu amigo, grande. Foi um dos maiores cientistas que eu encontrei na minha vida. Seria na linha também, juntamente com a Rose Garden, na questão da ectoplasmia? A Rose Garden é mais da turma de italiano lá da Vitória. Mas a questão da ectoplasmia... Ele é mais oriental. Agora, ele tem muita relação com os chineses. Entende? Você tem uma ideia, ele recebia muito chinês na clínica para ele dar o curso. Uma delas eu estudei até com ela depois, que é a doutora Lili Wu, uma grande chinesa de Hong Kong. Isso eu fui a Hong Kong, estive com ela, vi as coisas, joguei golfe com aquele povo todo, porque lá era muito importante o golfe para dar o status social. No Oriente eles achavam que o golfe era o máximo, entendeu? Por causa do processo dos americanos, aquela coisa. Eu joguei golfe em Tóquio, em Manila, nas Filipinas, você está entendendo? Em Hong Kong, e também aqui no Brasil, lá no Gávea, no Rio. Tudo por causa dos americanos, esse povo todo, amigos nossos. Não. E outra coisa, eu julgava com homem e com mulher. Tinha muita gente que julgava isso. E tinha gente boa no meio. Eles chamavam que é o rank da história, o rank. Você devia qual o nível que você é dentro do rank. Você tem aquele nível. Tinha gente muito boa nisso tudo. Voltando por aí. Agora, esse povo todo, que é tudo assim, internacional, que viajava demais, todo mundo era do Golfo, na ocasião. Até hoje ainda está um pouco assim, a gente nota isso. Aqui, por exemplo, vocês sabem que algumas pessoas vinham depois insistiram comigo para eu entrar no clube, julgar e falar assim, não tem tempo para essas coisas, não tem. Mas lá eu era obrigado pelo processo de fazer o social. Tinha que atender o povo, não tinha jeito. Era o jeitão. Entende? Kátia, uma pergunta para a Kátia aqui. Na página 45, na fatologia, a penúltima linha. Você poderia falar mais, ou o que você pensou quando colocou auto-engano quanto às metas? Qual a relação com o verbete? Então, por exemplo, a pessoa ela tem determinados objetivos de vida, mas às vezes se ela não mensurar isso bem, passa a dar conta. E aquilo vai, em vez de ter um resultado positivo, produtivo, vai ser contra ela mesma, entendeu? Então houve um engano, a pessoa não soube mensurar de acordo com as suas condições, com nível de resistência que ela tem, e outras características mais. Então, às vezes, a pessoa ela até gostaria de realizar certas coisas, mas o soma dela não acompanha, entendeu? Ou senão ela teria que fazer uma boa infraestrutura, em termos de disciplina holossomática, para ela aguentar e conseguir alcançar aquilo dali. A pessoa tem muitas metas e não faz nada direito, né? Sim. Fica soberbada, acumula, vai fazendo tudo ao mesmo tempo e não tem uma coisa até o fim, com eficiência. Com acabativo, com qualidade, isso pode acontecer. Aqui, em feminologia, seria conveniente colocar a deusa grega Atena, pois era considerada a deusa do trabalho, como também das artes domésticas, especialmente da arte de tecer. Ele está perguntando, você aí decide. Tá certo? Mas aí pode ver se entra. E a chefa lá vê o que faz. Agora aqui. Atena, deusa Atena, que a pessoa sugeriu na... Não é Antena, não, é Atena, tá certo? Não, olha só, até uma coisa que eu queria deixar mais assim claro, não sei se eu estou correto ou não, mas assim, quando a sugestão vem para o autor assim, eu acho que é diferente, eu nunca vou decidir, eu sempre passo as sugestões nós do autor. Todos entendemos você tem uma visão de conjunto maior do que os outros. Você que está trabalhando mais com isso, tem uma visão, é bom escutar. Afinal de contas, Deus é para a deusa.
É um processo entre deusas. Aí são 3 deusas. A Rosa, a Kátia e a Atena. Pois é, não, é a Minerva que é a Rosa. Estou na Conscienciologia há pouco tempo e minha dupla está há vários anos. Sou uma mulher bonita, porém muito insegura e tento controlar meu ciúme. Quando combinamos de sair, já penso se vamos encontrar mulheres mais bonitas e que vão lhe chamar a atenção. E não dá outra. Quando chegamos aos lugares, começa a criar cena que ele está trocando horários com outras mulheres. Isso é que chama flerte. Hoje em dia esse negócio quase que morreu, porque está tudo na base do soco na cara e fratura exposta, fala tudo na cara, né? Ele não me dá motivo de desconfiança, mas isso, de certa forma, me incomoda, pois não sei como devo me comportar. No começo brigávamos muito e senti que iríamos nos separar. Então resolvi não demonstrar mais ciúmes, mas fico remoendo isso dentro de mim e acabo tratando com indiferença. O senhor acha que esse processo é autoassédio? Ixi, se é. O que devo fazer para ter mais autossegurança? Você tem que mostrar para ele que você está segura, que você é madura, que você está por cima dessas coisas. E mostrar para ele que ele também tem que ficar mais maduro. Ele é imaturo emocionalmente, do ponto de vista de convívio. Se ele está com você e fica vendo as outras mulheres, tem alguma coisa errada nisso. Afinal de contas, como é que é? Isso aí é falta de educação, de civilidade, de tudo que a gente pensar. Ele também está errado. Agora, você tem que dar essa lição para ele, mostrando maturidade. E fala para ele, eu estou superando as minhas inferioridades do ponto de vista dos seus flertes. Mas vamos dar um jeito nessa história. É bom falar, expor a situação. Outra coisa também, frequente outros lugares, não precisa ser só que tem mulher bonita, tem muito lugar que tem mulher feia. Hoje pela manhã, em um programa, houve uma matéria sobre o assédio moral no trabalho, onde vítima desses abusos de autoridade, isso deve ter sido a televisão, né? Sofrem com depressão, síndromes e outros distúrbios psicológicos. No assédio extrafísico, o senhor já comentou da eficiência do EV. O que fazer no caso desse assédio intrafísico no trabalho? Estudar a possibilidade de um outro emprego, geralmente é a melhor solução, na sua opinião. Um outro emprego resolve o negócio na raiz. Agora, se você é obrigado pelas circunstâncias a continuar, procure entrar com estado vibracional antes, durante e depois do seu trabalho aí no local. Com o passar do tempo, você pode dominar, através do seu local de força, o local de mando do problema. Então, é o local de poder que chama. Com as energias, você vai descobrir como é que é isso, você pode dominar o processo dentro desse óleo pensando da atmosfera do seu serviço. Gostaria que a autora do verbete explicitasse a associação do narcisismo com o workaholic. Poderia incluir esse termo em fatologia? Narcisismo. Olha, eu acho que pode ter na questão, de repente, do perfil mais artístico, né? E que aí ele tem o narcisismo dele retroalimentado pelo fã-clube. Mas assim, o negócio está meio fora, né? Não tem muito. Sobre o verbete de hoje, até há um mês atrás, estava embarcando nessa do workaholismo, que é um verdadeiro trem descarrilhado. Resolvi reduzir minha carga horária e agora estou me organizando para aproveitar positivamente o tempo ganho. Gostaria de sugerir em coloquiologia uma complementação do dito popular. Meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Esse está bom. Esse aí é bom. Obrigada. Eu acho que a Minerva vai atender isso aí. Estou no planejamento de minha TENEPS e tenho 3 cômodos disponíveis, mas não consigo me decidir pelo ideal. Isso é que é milionário. É milionário de cômodo, né? Mas o cômodo está incômodo, né? Está incomodando muito. O primeiro é uma suíte com 3 por 3 metros. O segundo é um sótão grande com 6 por 5,5 metros. E o terceiro é bem pequeno ao lado do sótão, 1,5 metro. Não, o melhor que você falou aí é o da suíte. Primeiro, o ambiente ideal para a TENEPS depende do tamanho. Pelas informações que estou passando, o senhor teria condições para dizer qual desse espaço é ideal? Eu já falei. O primeiro é o ideal.
Agora, quem está falando aí não sou eu, não. Você é que falou, é o primeiro. Foi falando aí. Pergunta para a Kátia, é você. Você estudou casos de grande cidade como São Paulo, em que a pessoa gasta de 2 a 3 horas por dia para ir e voltar ao trabalho, antecipa a chegada e posterga a saída para evitar o rush do trânsito? Isso é muito comum e está esticando a jornada de trabalho para 12 a 15 horas por dia. O cidadão não está se tornando workaholic por circunstância da rotina das grandes cidades? As grandes cidades, sem dúvida, né, devido a serem mais agitadas, terem mais gente, elas podem levar a pessoa a entrar nesse holopensene e se tornar um workaholic. Mas essa condição de chegar antes é até uma orientação conscienciológica, né? Você chega antes, trabalha as energias, você pode fazer outra coisa, não necessariamente você precisa entrar diretamente no trabalho. Amigo meu acha que todo paulistano adulto que trabalha muito é auto-vitimizador. Auto-vitimizador. Ele está assim porque ele quer. Ainda fala, São Paulo não pode parar, tem a poluição, não sei de quê. Cada gente faz o holopensene que quer. Pensem nisso. Mas agora está havendo um movimento sociológico que é chamado devagar, né? Então é justamente para tentar fazer a reeducação dessas pessoas. Agora eles falam que São Paulo não pode parar, é assim que eles falam. Como é que faz? Mas aí eles estão, assim, em grandes centros, né, São Paulo, Tóquio e tudo mais, instituindo alguns clubes, assim, para reeducar as pessoas a reverem esse modo de vida. O Banespa era desse jeito. Eu tive uma casa perto do Banespa, sabia como é que era o movimentão que havia lá. Lá na área do Santos Dumont, sabe? O bairro de Santos Dumont. Agora, não é fácil São Paulo. Dentro dessa situação toda, é difícil. Outra coisa, escolhe uns caras tipo Maluf, que está lá, dirigindo tudo, alto nível, tal. Alto nível, Maluf. Alto nível. Quer dizer, a poluição entra na cabeça das pessoas, né? Pois é. A fé que limpa. A fé. Posso botar, Kátia? Você tem aqui, ó, na fatologia, na segunda linha, a indisciplina gerando excesso de trabalho. Aí, lá mais no final, na página 46, na penúltima linha, tem o senso de responsabilidade exagerado. E depois, na página 47, você tem o parágrafo antítese. Aí, e você agora falou assim, a pessoa pode acabar virando workaholic. O que eu queria saber, assim, qual é esse limite, sabe? Entre você ser auto-vitimizador, você ser auto-desorganizado e você já entrar no workaholic. Não sei se... O que poderia determinar mais, assim? Deixa eu pensar. O limite... Olha, eu fiz o verbete com base em alguns casos que eu conheço, né? E os casos que eu estudei, não os que eu estudei em livro, né? Parte do verbete eu fiz usando bibliografia e parte eu fiz usando os casos. Os casos que eu estudei, a pessoa ela tem trafores, né? Assim, muito evidentes, e ela tem uma saúde de ferro. Então, eu acho que isso daí, a pessoa vai se envolvendo com o trabalho. A gente vê pode ser tanto uma cidade grande, mas a gente vê aqui em Foz, né, que é uma cidade média, às vezes a pessoa nem trabalha fora, ela está só dentro do voluntariado. Mas ela já tem uma disposição física, energética acima da média. Ela já tem um interesse, ela gosta de se envolver com muita coisa. E quando viu, foi, entendeu? Então, o que eu vejo também é que quando a pessoa está em grupo, se ela não tiver uma disciplina maior em termos de auto-organização, a desorganização, às vezes, das pessoas do grupo pode engolir a organização individual dela, sabe? É a questão de domínio de energia, né? Então, acho que num caso de um desperto, isso não acontece. Mas no caso, assim, de quem ainda não domina muita energia,
Existe a base, então, probabilidade. a base que você acha assim é a desorganização mesmo, é o divisor de águas, é isso? Desorganização em todos os sentidos, até energético, no caso. De entrar para o workaholism? Aí é que eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é porque a pessoa ela vai começando a fazer algumas coisas, aquilo vai dando certo, ela vai se envolvendo mais ainda. Entendeu? É o contrário, então, né? Depende do tipo, né? Mas os que eu tenho, assim, como cobaias, aí a pessoa, lógico, se ela gosta daquilo, a tendência é você fazer aquilo que você gosta mais, tem mais facilidade, e você negligencia alguns outros aspectos. Mas eu conheço gente que é workaholic, mas que também faz muito exercício. Isso eu até cheguei a ler, que a pessoa workaholic, além de trabalhar muito, quando ela vai fazer exercício, ela faz muito, ela é certinha, entendeu? Então, tem outros componentes dessa tipo certa compulsão. É uma compulsão. Não é uma compulsão que vem sozinha, né? E ela acaba agregando outras coisas. Só que o soma tem um limite, o soma não aguenta, né? Eu escrevi um verbete agora recentemente que é superdotação somática. Superdotação somática. Então, por exemplo, é a pessoa que tem uma porção, um corolário, pelo menos 7 coisas básicas, que ela tem um soma adequado para isso. Ela pode ter macrosoma, ela pode ser ambidestra, ela é doadora universal, ela é ectoplasta dentro do processo. Tudo isso é problema orgânico. Se ela vem com um corpo desse, a tendência dela, então, eu penso que o maior problema meu foi devido ao processo de macrosoma. Minha disposição é por causa do macrosoma. Você fala aí alguma coisa. Isso daqui, ó, na página 48, macrosomatologia, né? Agora, uma pessoa que eu desejaria que falasse são aqueles verbetógrafos já debatidos. Então, a primeira seria a nossa excelentíssima senhora professora, dona Dulce. Só deixa eu falar uma coisa assim que eu achei interessante para você analisar. Os órgãos, eles não fazem exames periódicos de saúde? Eles não têm o hábito de fazer exames, consultar médico, etc. e tal, plano de saúde? Depende, eu acho que os que eu conheço faziam exame, sim. Mas os que eu conheço têm uma personalidade mais forte, então eles não vão se dobrando assim, nem a aconselhamento médico, nada, entendeu? Não, mas então eles têm noção, você não discute muito com a Kátia, não, porque ela estudou as coisas muito de perto. O João era o workaholic. Não, eu sei, professor, mas de repente a gente encontra a gente também... Isso vai te matar. Eu quase morri. Eu não quero ver meu amigo aqui morrer na minha frente, dá um jeito. Ele era assim lá no Rio. Não, porque eu vejo assim, a partir de agora, a gente muda muito entre o processamento, a partir dos verbetes. Porque eu vejo assim, por mim, eu começo a ver as pessoas de maneira completamente diferente. Então, de repente, se você, né, da agora em diante, se debater com um, a gente já sabe mais ou menos como que a gente vai se encaminhar para a pessoa. Então, é nesse sentido que eu estou perguntando, né, que me veio a ideia, né, eu analiso agora, hoje toda a situação... As pessoas diferentes. Porque assim, mesmo carregado no R, professor, esse trabalho ainda não melhorei. Estou devendo para o senhor. Bicho do Paraná, é isso aí. Mas intraconsciencialmente eu vejo assim, certo? Então por isso que me veio isso. Além do João, tem várias pessoas vamos ouvir a Dulce. Então o meu questionamento tem a ver com esse tema do menosprezo a proexis, né? Assim, eu queria ouvir você falar um pouco mais o que caracteriza assim uma relação de workaholismo com o nosso caso, assim, como trabalho voluntário, entendeu? Menospreza a proexis, eu coloquei aí, porque a proexis é uma coisa assim, curto, médio e longo prazo, entendeu? Então, se a pessoa gastar toda a soma dela a curto e médio prazo, o longo prazo vai ficar sem ser completado, vai ter complexo de alguma forma. Mas assim, no trabalho, você viu relação, pelo que você acabou de falar, sim, né? Eu entendi isso, que você vê relação
de workaholismo no trabalho voluntário. Aí eu vejo, porque assim, ó, a pessoa, em geral, está mexendo com assistência. Aí, com o tempo, ela tem amparo de função. Ela começa a se sentir super bem. Então, eu conheço pessoas aqui na CCCI, cognopolitas, que mexem muito com energia e que falaram para mim, olha, eu exagerei na dose, sabe? Eu podia ter tido um pouco mais de disciplina, mas a pessoa ela foi, até dar um problema no soma, sabe? Então, eu acho que é esse bem-estar, as oportunidades que a pessoa tem, só que ela tem que lembrar, né, que ela tem lá um soma e que nem sempre... Eu acho que também o funcionamento consciencial, né, quando a pessoa começa a usar mais parapsiquismo, mais energia, que dá uma potencialização. Mas a pessoa tem que lembrar que o corpo, às vezes, ele não tem nenhuma genética, assim... Não, e às vezes tem que ser atingido. Vocês estão vendo que a Cristina Aracá, que está aqui hoje, olha lá, é ela lá. Está quietinha, não falou nada, mas está aí firme. E outra coisa, o Roberto, ele está ali firme. Mas olha, está tudo bem com você, né? Pelo que eu vejo, né? Está se sentindo mais leve, diminuiu o peso, isso é muito importante. Escuta, agora eu acho que é a nossa excelentíssima, é lógico, você já foi debatida, quer dizer, abatida. Né? Eu sou retardatária hoje, né? Parabéns, Kátia, pelo verbete. E mesmo que tu não tenha feito por experiência pessoal, né, a partir da experiência de outros, eu acho que está bem adequado, inclusive a terapeuticologia. E eu me coloco nessa condição de workaholic. Eu me vi aqui dentro, sabe? Inclusive, meu problema somático é resultante disso aí, excesso. Hoje eu reconheço, passei da conta, como você falou, mas tudo bem, já estou tentando superar. E aí, que técnica você está usando para superar? Diminuir o ritmo, né? Baixar uma coisa que o pessoal me falou quando eu cheguei aqui, ó, vai devagar. Como ele falou que era muito ligeirinha, né? Uhum. E eu simplesmente não entendi o que era muito devagar. Quando eu tive um problema no pescoço, na cervical, eu entendi o que era devagar. Então eu tive que... Em inglês é take it easy. Go slowly. É assim que eles falam. Aí foi a crise aquela que a gente comentou do crise de crescimento, né? Mas eu posso aproveitar e fazer uma sugestão da remissologia? Uhum. Eu estava olhando aqui alguns verbes que poderiam complementar o tema, e a autoabnegação cosmoética, né? Qual? A autoabnegação cosmoética é a questão da pessoa que ela trabalha, mas sem se autossacrificar. Sim. Tá? E a questão do autossacrifício, que também é um tema cosmoético e neutro. A pessoa faz o trabalho por prazer, mas também sem excesso. E a questão da maniologia. Esse sim, a pessoa tem hábitos extravagantes, né? Que seria mais próximo do workaholismo. Só para completar os 15, se tiver interesse. Tá bom? Agora, Rosa, você pondera tudo que ela está falando, que ela é sua colega de matemática, né? As matemáticas se entendem. Né? Kátia, uma pergunta. Você reparou se é mais comum esse problema em homens do que em mulheres, ou ao contrário? Não, os casos que eu conheço são tanto os femininos quanto androssomáticos. Não percebeu nenhuma preponderância nenhum dos dois lados. Kátia, um ponto interessante que de repente você pode acrescentar, abordar aqui, e a gente tem visto isso muito lá no serviço de apoio dentro da Apex, que é o pessoal que tem culpa por ter tempo livre. Então a gente tem culpa por ter tempo livre. A pessoa então preenche o dia dela de uma forma que ela tem que estar sempre fazendo alguma atividade. Uhum. E é engraçado que a gente vê a pessoa desde a hora que ela acorda e vai trabalhando até a hora de dormir. Uhum. E ela não tem um tempo livre que a gente considera para poder ler alguma coisa, para poder assistir. A coisa mais séria é refletir para escrever o livro. Justamente. Cadê o livro? Mas cadê o verbete? Não é um cadê caso o artigo? Não é um caso só não, são vários. A pessoa ela se sente culpada, ela não se sente bem. Só da gente fazer aquela planilha da semana, a pessoa se sente mal com aquilo, porque ela vai considerar tempo sem estar nada preenchido ali. Ótima contribuição.
E é interessante que isso vem corroborar com uma opinião que o professor Félix Wong, né, quando veio dar complementário aqui, ele fez essa observação, né, que ele sentiu aqui que as pessoas elas se sentiam mal em falar alguma coisa de lazer, diversão. Então, não, uma vez que elas brigaram comigo, que eu falei que eu sou favorável às férias. É, porque foi na prova de conscienciologia, né, que entrou isso daí. Acharam que é um absurdo eu falar que eu sou favorável às férias. Então, uma coisa que eu noto é que também, assim, muita gente se espelha no professor Valdo, né? E as pessoas tentam imitar o ritmo do professor Valdo. Agora, só que eu aviso. Não dá para... Tive que acrescentar alguns aninhos nisso. É incomparável, umas décadas. E ele mesmo já falou que antes de dominar a energia, ser desperta, dificilmente a pessoa vai saber fazer uma higiene consciencial. Eu, com tudo isso, já tive infarto, você pensa bem, se for começar a seguir o que eu faço, está perdido. Assim. Não, e compromissos, né? A pessoa tem uma série de coisas. Agora, é interessante notar isso, algumas pessoas têm verdadeira culpa de reservar momentos livres ao longo do dia, durante a semana. Que todo mundo tem que ter. Não dá para ficar naquele ritmo, sai daqui, sai correndo para ali, aí tem uma reunião, depois sai correndo para o outro lado. E parece assim que a pessoa despenca para dormir. É muita gente imperativa que chega lá. Isso. E outra coisa também que às vezes a pessoa faz esse monte de coisa, espreme assim, o saldo é muito pequeno. Então, e para fazer reciclagem, as reciclagens que a conscienciologia existe, se a pessoa não parar um pouco, pensar, se reorganizar, ela não dá conta. E a gente observa às vezes, quer dizer, um paradoxo, né? A pessoa está aqui, está conhecendo a conscienciologia, mas isso é uma forma de preencher um vazio, que ela não quer enfrentar, né? Não quer realmente estudar. Tem alguns que reclamam das minhas coisas quando eu falo reflexão de 5 horas, ver 50 dicionários e etc. Eles ficam reclamando porque eles não querem isso. Você está entendendo? Eu não falo na hora que eu estou aqui falando, eu não falo isso, que é meio chato, mas que o processo é esse, Eles estão fazendo um negocinho, eles querem diminuir também o negócio aí. Professor, isso é clássico. Você pode falar um pouco sobre a técnica da siesta como qualidade de vida e mexer na cabeça? A siesta é muito séria pelo seguinte, é como se fosse assim um break, entende? Break quer dizer um período que você relaxa, ajuda demais. Como o negócio às vezes é feito quase sempre depois do almoço, por exemplo, a pessoa, o sangue todo que está indo para o cérebro, ele vai para a parte gastrointestinal, ele vem para cá. Então, facilita para a pessoa dormir. Agora, isso não pode ser prolongado. O ideal de uma siesta é 40, 50 minutos, por aí. Não deve passar disso. Agora, o que se passa? Quem trabalha muito com mental soma, intelectivamente falando, do ponto de vista intelectual, etc., de argumentação, racionalidade, etc., tal, isso ajuda mais. Agora, não pode dormir demais. É muito fácil, quando a pessoa entra dentro de uma rotina, que ela tem aquilo, se um dia, por exemplo, ela fica defasada e ela dorme mais, ela vai se sentir dura, alterada, boba, passada. Ela custa voltar para o corpo. Você está entendendo? A mente ficar clara, lúcida. Então, isso tem que ser um ritmo correto. Eu, por exemplo, praticamente eu tenho alguns minutos depois que eu saio aqui, quando eu posso, à tarde. Isso é quase todo dia. Agora, por exemplo, o dia que eu mudo, que é um dia atípico dentro do meu turno intelectual, eu modifico o resto. Então, por exemplo, se eu vou passar uma noite aí, não, eu dormi muito pouco essa noite, só 2 horas. Então, o que eu faço? Eu durmo mais 2 à tarde. Aí não tem problema nenhum, eu refaço aquilo. Agora, com o passar do tempo, o corpo da gente vai entrando certinho nisso, que até o seu onirismo muda. Sonho, essas coisas todas vão mudando com você. Agora, o mental soma é que dirige isso, não tem jeito. Agora, se a pessoa, aqui ó, a maioria eu recomendo que faça a siesta. Como a turma que vem aqui, que é tertuliano, que está aqui frequentando, deve fazer do jeito que eu faço. Durma lá, nem que seja meia hora depois, arranja isso, que isso vai ajudar a pessoa. E outra coisa, comigo, se eu deito aí 20 minutos, eu me refaço das coisas, eu levanto 0 quilômetro virgem.
com a força toda e gasolina azul. Entendeu? Geralmente é assim. Então, isso tudo também você tem que ver, porque é aditivo, é gasolina azul, você está entendendo como é que é? Isso intensifica a sua motivação e disposição, a disponibilidade dentro do processo. Deve se examinar isso também. Pode falar, Oswaldo. Eu queria acrescentar um comentário à pergunta que fez a Daiane a respeito do autoengano, certo, em relação com as metas. E aí vai uma determinada experiência pessoal nesse sentido. Eu tive esse problema, justamente pelo fato do início pensar que eu estava sobrevalorando o cumprimento das metas. E, fundamentalmente, era uma sobreestimação que eu tinha da responsabilidade que eu tinha a respeito dessa meta. E, na realidade, não era nem uma coisa nem a outra. Era justamente o exacerbado orgulho que eu tinha pelo cumprimento da meta. Então, isso tem a ver também com o que o Loge falava agora há pouco a respeito da culpa com respeito ao tempo livre. É a mesma coisa que o negócio de eu não posso tirar férias porque eu tenho muito trabalho. Em última instância, eu sentia muito isso e também provocado pelo mesmo problema. O orgulho que eu tinha frente ao trabalho e frente ao resto das pessoas que estavam no meu redor na área do trabalho. Era somente isso que eu queria falar. Eu vejo que tem uma questão muito clara de priorologia, né? No workaholism. Eu enfrento isso aí no dia a dia ainda. Mas eu vejo que a questão da prioridade... Alô? Fala mais alto. Falar mais alto então aqui. A questão é de prioridade, né? Comentaram lá também. Então, a priorologia é a principal questão que eu vejo hoje no meu caso aqui. Se você não consegue priorizar adequadamente, daqui a um pouco você não vem mais nas tertúlias, você não escreve nada, né? Você fica preso à rotina do dia a dia. Né? Até mesmo no voluntariado, você pega lá 5 frentes para voluntariar e acaba não atendendo, né? Com profundidade nenhuma delas, fica só na superfície muitas vezes. Né? Aquele processo de colocar um banner com as coisas escritas, eu poderia colocar faladores para dentro, falem mais alto. Isso seria bom, ia ajudar muita gente. Só uma outra questão, professor. Recomendo o filme aquele O Diabo Veste Prada também, na filmografia aqui. É aquela mulher horrorível, é isso? Tá certo, não. Mas aquele filme é contra as mulheres, quem fez aquilo não gosta de mulher. Agora, a pergunta. Vi que uma das causas da morte precoce e câncer de estômago dos japoneses pode ser devido ao costume do uso do miso e shoyu, que possui excesso de sal. Por 14 anos fui vegetariana. Minha memória permaneceu boa, normal. Numa palestra da Conscienciologia em Porto Alegre, falou-se que temos de comer carne vermelha, pois nos fornece energia de bicho para nos defender dos assediadores no extrafísico das projeções. Então eu comecei a comer todo tipo de carne. Agora eu gostaria de parar de comer. Qual o seu parecer sobre isso? A carne vermelha hoje não é recomendada. Eu como mais é peixe. Pensa bem peixe. Se não tiver peixe, tem frango, essas coisas todas. Mas peixe. Hoje mesmo no almoço eu comi peixe. Quando a minha dupla fez arco voltaico em um amigo, ele chorou durante o procedimento. Eu estava longe, não sabia de nada e fiquei de repente super deprimido e chorei muito no mesmo horário. Sábado ele fez arco voltaico em outro amigo que estava com dor nas costas. Eu estava em outra cidade e senti uma dor nas costas de grande monta. Pensei que era crise renal, mas percebi que era dor nas costas. Me veio um insight de ligar para a minha dupla e descobri que ele tinha acabado de fazer esse arco voltaico no seu amigo. O que você acha? O que devo fazer? Olha, vocês dois devem começar a trabalhar mais no estado vibracional para dominar o arco voltaico e acabar com qualquer coisa. Agora, tudo indica que vocês se amam. Por quê? Estão tendo o processo dos irmãos gêmeos, né? A repercussão à distância violenta. Um mexe aqui, o outro sente lá no mesmo horário. Isso aí são os irmãos Costos, sabe? Olha lá o romance lá do francês lá.
O negócio é os irmãos Costa. Era um que dava um negócio dele aqui, o outro sentia lá no outro país, no outro lugar, no mesmo horário. Outra coisa, Leonardo da Vinci era um workaholic? Tudo indica que eu falo, ele era dispersivo. Isso é que ele era. Agora, se ele era workaholic, ele não sabe, né? Não sei como é que é. A síndrome de burnout seria antítese de workaholic? Estou perguntando. Não, lógico que não. A síndrome de burnout é quando a pessoa geralmente tem muito contato com o público e ela chega num quadro de exaustão, né? Isso aí acontece muito com as pessoas que, por exemplo, professores, pessoas de repartições públicas, que têm uma carga horária intensa lidando com o público e elas acabam desenvolvendo essa síndrome. Está diretamente relacionada ao workaholismo. Sou casado há 17 anos. Temos contato com a Conscienciologia há uns 4 anos, que nos abriu a mente para compreender várias situações. Mas, especificamente em relação à dupla evolutiva, temos relações uma vez na semana ou menos. E meu marido apresenta ejaculação retardada e não sei exatamente como agir. Já conversamos sobre o assunto e ele ainda não procurou ajuda. Pela Conscienciologia, a situação poderia ser reflexo do quê? Como eu poderia ajudá-lo? Não, aí é um processo de energia, etc., mas ele tem que ir a um médico especialista que vai dar uma geral nos problemas dele. Agora, se ele começar a mexer com o estado vibracional, ele vai melhorar e vai superar isso. Vocês estão trabalhando há 4 anos com a Conscienciologia, mas eu garanto que o estado vibracional dele deve ser paupérrimo. Não deve funcionar nada, senão não seria assim. Uma outra coisa, existe um outro processo que chama Manual da TENEPS. É o caso da pessoa pensar e ver o que ela faz. Também isso aí ajuda o processo. Isso de ser uma vez por semana não quer dizer nada, os casais se arrumam, porque às vezes falta disponibilidade de tempo, de oportunidade. Mas agora, se de ver isso, de ejaculação retardada, esse negócio todo, o que se passa? Tem que ter médico nessa história, examinar bem a pessoa, examinar esse homem, com calma, passar um pente fino nele, pentear com pente fino. Professor, se a pessoa ela está indo bem, está calculando, não está tendo irritabilidade, até onde ela deve prosseguir com a questão do trabalho antilucano? Não, ela tem que ver e ponderar todos os prós e contras, se não há excesso, só isso. E outra coisa, não adianta nada a pessoa fazer muito se não tem resultado. Tem que ver o saldo, o produto, o fruto do esforço da pessoa. Os altos esforços, toda pessoa tem que ser ponderados, colocados na balança para ver o resultado. Isso tem que ser útil, tem que ser frutífero, senão não resolve nada. Então isso aí é que é também sério, não é só o problema de trabalhar muito. Trabalhar quantidade não quer dizer nada, o processo é trabalhar com eficácia. Isso é a qualificação. Então, quantidade de esforço é secundário. A primeira coisa primária, básica, séria, é a qualificação do alto esforço. Isso é que nós temos que pensar. Valdo, só um minutinho. Quando a pessoa fica assim, ela fica 1 ano numa IC, aí vai lá, faz um trabalho, rende, aí muda, daqui a 1 ano vai para outra IC. Não, aí isso não quer dizer nada. Se ela está trabalhando bem em cada lugar desse, ela está ampliando todo o leque de atividades e possibilidades dela. Isso aumenta a cosmovisão dela. Lá no Instituto eu falava com o João, você lembra, João? Que eu falava, a pessoa chegou, coloca ela em todos os departamentos, para ela ser regra 3. Amanhã, se precisar dela, a gente apela. Você fez isso com várias pessoas. E um que deu um efeito fora de série foi o Jean-Pierre, né? Ele teve a visão de conjunto do Instituto, como é que era. Ficou bobo de ver como é que era. Eu fiquei aqui pensando em algumas coisas que estavam acontecendo comigo desde ontem, e aí culminou com essa discussão aqui, que me levou a uma reflexão. Que essa questão, assim, por exemplo, você tem lá as formas holopensênicas, você tem uma pressão holopensênica do ambiente, você ressoma e entra num lugar em que há muita corrupção.
ou a família, ou a própria sociedade, e você vem com uma série de informações que pautam pela cosmoética, por uma série de coisas. Esse conflito que se estabelece pode levar a pessoa também a tentar fazer esse esforço maior para a mudança e levar a um erro de avaliação em termos da eficácia, da eficiência dos seus trabalhos. Quer dizer, é uma burrice. Interessa com a causa que a pessoa ampliou, intensificou seus autoesforços. Se aquilo está excessivo, está errado. Não interessa o quê? Não interessa qual o objetivo, a intenção, tudo ficou secundário. Sim. Entende? A coisa séria é ver se não há o excesso. Agora, ó, é muita gente que erra no workaholic com boa intenção. Tem que dar um desconto enorme nisso aí. Sim, porque a atenção precoce, as doenças advindas disso, elas vão realmente levar para um abortamento, às vezes até da Proexis, né? Para uma perda da Agora, eu penso que esse assunto deve ser muito bem estudado mesmo, do jeito que ela fez, com essa história toda, e a gente debater isso com calma. Porque o problema todo não é a pessoa que é workaholic, não. É a pessoa que vai ser. O povo aqui desenvolvendo conosco, a tendência da pessoa, ela vai se sentindo cada vez mais carregada, mais intensa, está entendendo? Mais potencializada. Isso aí leva a workaholic. Muita gente não era e pode ser ainda. Por isso que o mais importante aqui é fazer a prevenção da turma que está aí, a profilaxia. Olhem bem para vocês não serem oportunamente. Porque melhorando os cabedais da pessoa, o acervo de potenciais que ela tem, né? A tendência é um negócio. A tendência é essa, não tem jeito. Quando vê, a pessoa já caiu no buraco, vai para o breve. Tem que abrir o olho, é o excesso. Aqui no ar. Pode falar. Deixa eu te perguntar aqui. Para acelerar uma mudança, né, vamos dizer, de workaholic para uma mudança mais desacelerada, no meu caso, parei de trabalhar, e etc. Qual que você acha que é o ponto, assim, os pontos principais, assim, o passo a passo, assim, o primeiro ponto que a pessoa precisa para se habituar numa nova, vamos dizer, no novo holopensene? Eu posso passar aqui a palavra para uma cobaia aqui, que aí ele vai dar o depoimento pessoal dele. Não, eu acho que sim, a primeira coisa é reconhecer, é ter um senso de limite. Porque se você é competente, se é requisitado, você se alimenta disso, as pessoas vão te requisitar para um monte de coisa. E eu vejo que às vezes falta uma orientação técnica, até eu brinco às vezes com o Loche, que existe um monte de prexólogo por aí solto, mas é tudo gente que dá opinião. Evoluciólogo, né? Orientador evolutivo, solto por aí. Então, a dica que eu dou, vai na PEX, senta, faz um planejamento ponderado. E eu vejo uma coisa séria, Solange, a questão de faixa etária. Chega um ponto que a pessoa ela tem que se perceber que o tempo está passando. Ela não é mais adolescente, ela tem que se comportar como uma pessoa adulta. E, então, por exemplo, para mim, isso foi um dos demarcadores bem sérios. Quer dizer, eu já estava numa faixa, eu falei, peraí, eu estou fazendo coisa totalmente fora da realidade. E é necessário ver o saldo disso aí. Porque não adianta ser muito operacional se o resultado não sustenta a autossatisfação. A pessoa tem que fazer um balanço, tem que avaliar. Isso está me satisfazendo? Porque se eu for suprir a demanda dos outros, eu vou virar um lock externo o tempo todo. Então, eu acho que saber medir isso aí, fazer balanço e pedir ajuda técnica. Ó, vamos sentar, vamos ver, me ajuda aqui. Estou pensando isso, nessa experiência, nesse currículo, aonde que eu posso produzir mais? E assentar um pouco em cima disso e sair do vício. Porque se a pessoa não sair do vício, ela não faz a virada. Só queria aproveitar, o João aí citou, nós temos o CAPEX, que é o Serviço de Apoio Existencial, que é um atendimento gratuito. Então a pessoa pode entrar em contato conosco, até mesmo aqui na recepção do CAEC, e vai ter o telefone do agendamento, a pessoa marcar. Nós ajudamos justamente nisso. Uma das atividades é como a pessoa equilibrar as diversas áreas da vida dela para poder atender de maneira satisfatória. Então é só marcar, atendimento gratuito, toda semana nós temos esse serviço. Chama CAPEX. CAPEX, que é nome de remédio, ó, CAPEX. Significa Serviço de Apoio Existencial. Tá? Geralmente são as quartas-feiras, mas a gente às vezes faz também fora desse dia. Tá? Então é só entrar em contato, pode ligar ali na recepção que vão passar o telefone do CAEC.
Tá? Eu queria falar para a Solange também uma coisa, definir aquilo que é prioritário. Eu me organizei muito quando eu defini o que eu tinha que fazer. Não é isso, isso e isso. Então eu consegui reduzir de 10 para 3 coisas só. Então acho que isso é uma vitória. E quando a gente se define com aquilo que a gente tem que fazer, tudo se acalma, né? Aí tudo vai se acalmando, a gente vai ficando mais centrado. Eu acho que vale a pena definir o prioritário. Poderia acrescentar mais uma coisinha, Valdo? Pode. Solange, aí o negócio passa normalmente que o workaholic normalmente não reconhece que ele é. Então a primeira questão é analisar bem os sintomas de que o que acontece com a pessoa que tem essa característica, porque ele não reconhece que ele é. Uma vez que ele reconhece, começa a procurar as causas, porque às vezes não é exatamente o trabalho. Dá para entender? Nossos comerciais. Obrigado. As pontuações de hoje: 59 assinaturas do livro de presentes, 20 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 30 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Neida, primeira semana de reeducação consciencial da reaprendência, e o João Paulo, fundamentos da conscienciometria. Boa tarde a todos. Estamos convidando os tertulianos e tertulianos e todos interessados a participar da primeira semana de reeducação consciencial, cujo slogan é Reaprender para Reeducar. Então, já que estamos falando em workaholic, né? Reaprender para Reeducar é um bom começo. A semana acontece de 8 a 16 de outubro no discernimento. E essa semana, gente, tem bastante atividade, inicia com uma qualificação docente para professores, depois há uma conferência com diversos seminários sobre pensadores de educação. Também haverão oficinas, palestras gratuitas, que acontecerão no horário da noite, das 19 às 20 e 30 horas. Então, mesmo que as pessoas forem participar de atividades gratuitas ou não, por favor, realizem sua inscrição na recepção do CAEC, tá? Para que a gente possa saber o número de pessoas presentes. Para maiores informações, né, já que é bem longa e extensa a programação, procurem consultar o site www.reaprendência.org ou pelo telefone 3525-2652. Estão todos convidados. Boa tarde. Venho falar sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, da Conscius, que acontece aqui no CAEC, e o próximo vai ser aos domingos, a partir do dia 17 de outubro, dia 17 do 10. Esse curso ele ocorre na parte da tarde, de 3 às 5h30 da tarde. Ele tem duração de 6 meses e são 24 aulas com temas diferentes, onde a gente aprende a fazer uma autoanálise, a ajustar a nossa autoimagem. São estudos sobre a escala evolutiva das consciências, estudos sobre temperamento e diversos assuntos. São 24 aulas e é o início do programa autoconscienciométrico, começando com fundamentos, com 6 meses, depois o Recim 1, com mais 6 meses, depois o Recim 2, com mais 1 ano. Então, são esses outros dois grupos, esses dois cursos são opcionais, mas as inscrições estão abertas, é o preço de uma dinâmica. Quem já faz dinâmica tem desconto, é a mesma política de dinâmicas que tem normalmente no CEEC. Então, todos são convidados. Muito obrigado. Separação unificadora é o verbete eleito para amanhã, com 17 votos. A especialidade Cosmovisiologia. O autor, Leandro Martins. Obrigado a todos e uma boa tarde.